A paz do Senhor Jesus, meus amados. Tudo bem? Hoje eu estou aqui, na praia. Ô, lugar lindo, não é verdade? Mas nós estamos aqui aproveitando essa oportunidade para trazer uma palavra diferente para você. Hoje você vai ouvir um testemunho vivo daquilo que Deus fez, daquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano. E eu convidei o meu irmão, Isaac Vieira. Ele vai estar trazendo o testemunho de tudo que Deus fez na vida dele. E eu quero que, quando você estiver ouvindo esse testemunho, você venha refletir, o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no seu coração e na sua mente. Nós temos ministrado muitas palavras neste canal, falado que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. E hoje você vai ouvir um testemunho de uma pessoa, de um homem que foi totalmente liberto do vício que o escravizava. Tá certo? Então vamos lá? A paz do Senhor, irmãos, irmãs, tudo bem? Passando esse momentinho aqui para falar do milagre que Deus fez na minha vida, como Deus é bom. Você acredita em milagre? Se acredita, amém. Se não acredita, você vai acreditar agora, mais ainda do que você já pensava, amém? Meu nome é Isaac, eu sou irmão da pastora Miriam. Eu cresci no lar cristão, ali no Itaim Paulista. Meu pai era diácono da Igreja Batista, depois se tornou pastor, minha mãe. Um lar cristão, um verdadeiro cristão, onde a gente nunca viu briga em casa, nem palavrão. E eu ia na escola de dominical. Mas depois a me tornar aborrecente, fui começando a participar das coisas do mundo. E quando eu tinha mais ou menos 18 anos, aí eu comecei a beber, comecei a sair com os amigos e tal. E aí comecei a beber vinho, né? Às vezes ficava na fogueira, tomando vinho, aí bebia um pouquinho de caipirinha. E aparentemente isso aí não ia fazer mal, né? Porque era só de vez em quando, um pouquinho. Mas conforme eu fui crescendo, me tornando adulto e saindo, tendo mais liberdade, eu comecei a beber mais. E lá para os 20 anos, assim, mais ou menos, eu comecei a usar droga, experimentar a droga, né? Experimentei cocaína algumas vezes, mas não sei porque eu não gostei muito. Depois experimentei maconha. Foi onde eu fiquei mais tempo usando, fiquei mais ou menos uns 10, 12 anos usando maconha, né? E outras drogas também de vez em quando. E nesse ponto, irmãos, assim, já tinha passado alguns anos, como eu falei, eu usei droga por uns 10, 12 anos. Nesses últimos anos eu já estava afundado até no crack, né? Então eu fumava maconha, bebia demais, não tinha limite, só parava quando ficava ruimzão. E me envolvi com o crack, foi aquele negócio de experimentar. E o crack, ele é terrível, porque ele é diferente da maconha, porque quem fuma maconha fuma um cigarro e pode até parar, ficar tranquilo ali, né, por um tempo. O crack não, o crack quanto mais você usa, quanto mais você fuma, mais você quer fumar, não tem limite. E nessa de experimentar que eu me afundei. Eu começava a vender as coisas de casa, roupa, isso, aquilo. Assim eu fiquei bem parecido com esse pessoal que você vê assim na televisão, entendeu? Me afundei mesmo nessas bebidas, no crack e em todo tipo de droga. Mas morando ali onde eu morava, no Itaim, tinha a galerinha do mal, né? E eu ficava comecei a ficar com eles na vila e a gente ia pra favela de vez em quando, né? Onde o pessoal ficava usando droga e conversando e tal. E foi aí que eu comecei a perceber que a mão de Deus estava sobre mim. Mesmo sem eu ir na igreja, mesmo sem fazer as coisas que o cristão faz, né? Mesmo estando no mundão ali perdido, né, entre aspas, né? Eu comecei a perceber que Deus estava cuidando de mim, porque muitas vezes a gente estava ali na rodinha usando droga, tudo, e dava aquela luz assim em mim, eu falava, pessoal, vou embora, tal, aí falou para vocês tal, e ia embora, subia, né? Aí quando era mais tarde, mais à noite, ou até no outro dia que eu voltava lá, o pessoal falava, putz, agora você acabou de sair, chegou a viatura aí. Chegou a viatura, chegou a polícia, deu geral em todo mundo, bateu no pessoal aí.
levou uns 2 presos. E teve uma outra vez que até eles chegaram atirando, um colega meu levou um tiro aqui do lado, na barriga, né? E sorte que a bala saiu do outro lado, tudo. E isso não foi só uma vez, foi várias vezes. Aí eu comecei a perceber, né, como Deus estava ali em mim. Justamente na hora que eu falava que eu ia embora, acontecia alguma coisa. Outra vez nós estávamos na esquina, fumando, e a viatura virou assim em cima e veio em cima da gente, todo mundo saiu correndo, ele saiu correndo. E os policiais do nada pararam nesse e começaram a atirar na gente. Eu podia ouvir as balas passando assim do lado, como um besouro, sabe? Batendo assim nos portões, nos postes. E depois eu fiquei pensando, nossa, parecia que tinha um anjo ali com um escudo assim, desviando as balas, né? Aquele dia foi tremendo o que Deus fez. E teve uma época que eu estava morando sozinho, fui morar sozinho, e então eu comecei a me questionar, né, se havia Deus mesmo, se havia inferno, se havia céu. E eu comecei a pensar naquilo, se eu morresse daquele jeito, o que ia acontecer? Como é que ia ser? E se tivesse inferno mesmo? Já não bastava a vida ali que estava difícil, né? Porque a vida da gente é difícil, né? Já não bastava aquilo. E se eu morresse daquele jeito, se tivesse inferno mesmo, eu ia pro inferno. E na Bíblia está escrito que eternamente, né? Aqueles que serão condenados vai ser eternamente, não é 10 anos, 1 ano, 10, 50, 100 anos. É eternamente, é a eternidade. E eu comecei a pensar nisso, sobre o céu, sobre o inferno. E aí, certo dia, a minha irmã apareceu lá em casa para visitar a gente com 2 irmãos da igreja, né? Na verdade, eles tinham ido falar com outro irmão meu mais velho, né? Que é alcoólatra também, dava muito trabalho em casa também. E aí eu cheguei, entrei dentro de casa, né? E eles estavam lá na sala, tudo. Aí eu fui no quarto, não sei o que lá, voltei, aí um desses irmãos falou assim, Zac, não sei o que lá, então, posso orar por você? Tudo. Eu falei, pode, não tem problema, né? E eles começaram a orar na sala, e de repente aquele irmão começou a falar em línguas, e eu nunca tinha visto aquilo, né? E no meio da oração, ele começou a falar algumas coisas, como se fosse Jesus falando, ou dando colocando palavras na boca dele, falando coisas do meu passado, algumas coisas que aconteceu comigo, que realmente só Deus saberia, né? E aí orou e eu comecei a sentir um calor assim, diferente dentro do meu corpo, em mim, assim, uma coisa diferente, sabe? Quando acontece uma coisa com você que toca, assim, que fica inesquecível, que você não esquece, fica pensando. Foi isso. E aí se encerrou a oração, eles foram embora, e aí minha irmã me convidou para ir na igreja com ela, tal. Aí eu falei, então, tá bom que ia. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Aquela oração, aquele momento. E aí então eu resolvi ir lá na igreja da minha irmã, visitar. Aí eu comecei a ir, visitar. Alguns amigos meus de verdade deram paletó pra mim, gravata, né? Enfim, aí eu comecei a ir pra igreja. E eu vou falar pra vocês. Depois que eu comecei a ir visitá-los, teve um culto na chácara do irmão Ademar, aí em Suzano, teve um culto lá, e foi ali que eu decidi mesmo aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e me decidi que a minha vida, até ali o que eu tinha vivido, tinha acabado, né? Era tempo de encerrar aquilo, né? Então ali eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero falar uma coisa para vocês, a partir daquele momento, nunca mais eu senti vontade de usar drogas. Nunca mais me deu vontade de usar drogas, de beber, de nada. Foi realmente assim um milagre que Deus fez comigo. Porque veja bem, uma pessoa que estava usando drogas e bebendo, principalmente usando crack, né, que é terrível a pessoa se libertar ali há anos, e de repente parar de usar de uma semana para outra, não precisar de clínica, não precisar ser internado, é um milagre, é um milagre que Deus fez na minha vida. Como Ele fez, tirou aquela vontade ali, ó. Eu não tinha mais vontade de tomar aquela cervejinha, não tinha vontade mais de fumar, de usar as drogas que eu usava. Não tive mais vontade. De uma semana para outra, Deus limpou isso em mim.
Ele lavou de um jeito que eu falo para todo mundo que foi um milagre que Deus fez na minha vida. O que eu estou falando agora não é assim com orgulho de falar isso sobre o que eu vivi, sabe? E dá até vergonha de falar, né? Porque meus filhos, minha mulher, todo mundo sabendo dessas coisas, não é motivo de vergonha. Mas eu tenho que deixar claro aqui para vocês sobre esse milagre que Deus fez na minha vida, para a honra e glória dele, e o que ele pode fazer. Entendeu? Eu não precisei ficar internado nem nada dessas coisas que a gente vê aí, porque Deus me libertou. De uma semana para outra, ele tirou essa vontade minha de usar essas coisas ruins. Então eu parei de usar, comecei a frequentar a casa do Senhor, comecei a ir para a igreja, né? Isso foi no ano 2000, nós estamos agora em 2021, então em maio agora vai completar 21 anos que eu não bebo, que eu não uso drogas, nem nada, 21 anos liberto pelo Senhor Jesus, tá? Então se você tem a oportunidade de estar ouvindo essa palavra, se você não acredita, não crê, eu falo ao contrário, acredite e creia que Ele veio para libertar os cativos. Eu estava cativo e o Senhor simplesmente com sua espada cortou as correntes e me libertou. Hoje eu sou livre, graças a Deus, graças a Jesus, aquele que morreu na cruz para me salvar, salvar você também. Creia que Ele pode tudo, irmão, tá? E outra coisa, o inferno é eterno, eterno, e eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para a glória. Quando vier o arrebatamento, eu quero ser arrebatado, quero ir lá no céu, viver na glória, conhecer as maravilhas que o Senhor Jesus fez, tem feito e está esperando por nós, tá bom? Deus abençoe a cada um que está ouvindo, tá? Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade da minha irmã também ter dado essa oportunidade para mim, pastora Miriam, e um abraço a todos, Deus abençoe a todos, tá? Jesus te ama. Obrigado, Isaac. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Pela ajuda. Muito obrigado pelo seu testemunho. Nós agradecemos ao Senhor pela sua vida. Eu sou prova daquilo que Deus fez na vida do meu irmão. Deus é fiel, viu? Amém. E o mesmo que Ele fez na vida do meu irmão, Ele pode fazer na sua. É só você crer, acreditar. O nosso Deus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele opera milagres. Amém. Tá certo? É só crer. É só crer no Senhor Jesus. Eu quero agradecer a você que ficou conosco até aqui. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, viu? Busque por Ele. Ele está sempre disponível para nos socorrer. Amém? Amém. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Abraço. Tchau. Deus abençoe.